Eu queria o meu primeiro slide, queria começar a apresentação, por favor. Me foi dada uma tarefa bastante difícil, que é falar sobre a mitigação dos efeitos da pandemia no tratamento do câncer. Eu começo quase que me desculpando, porque é óbvio que muito do que eu vou falar aqui já foi mencionado durante as outras apresentações. Afinal de contas, é um assunto relativamente recente e o nosso conhecimento agora é que começa a se formar. Próximo slide, por favor. Eu não tenho nenhum potencial conflito de interesse para essa apresentação. Próximo. Esses são números que eu acredito que já foram mencionados aqui anteriormente. Eu só gostaria de lembrar a magnitude do problema aqui no nosso país. Quando nós falamos de quase 15 milhões de casos confirmados, isso quer dizer que o número é muito maior do que esse. Na realidade, a subnotificação numa doença viral costuma ser a regra. Aqui com o coronavírus não é diferente. E acaba havendo um overlap significativo, então, de populações. Nós temos, como já foi apontado, ao redor de 600 mil novos casos de câncer por ano. Lembrando que temos também uma parcela substancial de pacientes que já foram tratados ou estão em tratamento para câncer detectado anteriormente e que são também potenciais pacientes de COVID, e essa inter-relação do paciente com câncer e com COVID é muito significativa. Próximo slide, por favor. A COVID, o câncer, é algo que tem chamado a atenção e atraído estudos desde o início, desde os relatos iniciais na China. Havia uma dúvida se a presença do câncer aumentava ou não a incidência da doença aparente, da COVID-19 no paciente. Aparentemente, a incidência é similar nos pacientes que têm ou não têm câncer, mas está muito claro que a mortalidade é aumentada. Praticamente todos os relatos recentes mostram um aumento da mortalidade e da complexidade dos casos de COVID em pacientes com câncer, particularmente aqueles pacientes que, por natureza do seu tratamento, estão imunossuprimidos, têm doenças hematológicas ou o que tem um comprometimento pulmonar. Próximo slide. Existem outros problemas associados à pandemia. A gente tende a imaginar o vírus e a COVID-19 como um problema sendo unicamente de moléstia infecciosa, mas a verdade é que você tem uma série de outras consequências que nem sempre são tão antecipadas. Mas nós temos recessão, desemprego, perda de convênio, aumento da incidência de problemas mentais com isolamento e com as dificuldades e o medo que as pessoas vivem no dia a dia, aumento da incidência de alcoolismo, de distúrbios familiares, aumento do número de divórcios, por exemplo, lares que estão se desfazendo, e você tem exacerbação de comorbidades. Mas o que já foi chamado a atenção, que é muito relevante para nós, é que você tem claramente uma redução nos exames preventivos e de diagnóstico precoce de diversas moléstias, não é unicamente do câncer, mas isso tem um impacto substancial nos pacientes que têm uma doença que, se não tratada em tempo, pode levar a um desfecho inferior. Próximo slide. São números dos Estados Unidos. Já no início da pandemia ficou muito óbvio que o número de exames de rastreamento despencou. Próximo slide. Aqui no Brasil nós temos dados que o diagnóstico de tumores e cirurgias oncológicas também tiveram uma redução expressiva em números no início da pandemia, e isso continua até agora. Infelizmente, são números que nos deixam extremamente preocupados. Nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Próximo slide. No início, nós tivemos um outro problema, é que nós não sabíamos quanto tempo a pandemia iria durar, e nós tínhamos que fazer um balanço do risco do atraso do tratamento, com o risco da exposição do paciente à COVID-19, e mesmo nós, médicos, sugeríamos inicialmente que para algumas moléstias, mesmo neoplásicas, que se fizesse um pequeno atraso no início do tratamento, porque se esperava que a pandemia melhorasse, mas agora já vamos para o nosso segundo ano de pandemia. É óbvio que nesse momento está muito claro que o risco da exposição à COVID-19 é significativo, mas acaba sendo menor do que o risco do atraso do tratamento do câncer. Isso já está pacificado, e ainda que tenha havido dúvida no início, isso não é mais uma questão. O risco do atraso é muito mais significativo. Próximo slide, por favor. E esse risco ele foi mostrado claramente no Reino Unido, onde nós temos um sistema de saúde bastante avançado e que chegou à conclusão de que a pandemia poderia levar, pelo atraso no diagnóstico e no tratamento de neoplasias, a aumento de 20%
no número de mortos por câncer naquele país. É difícil nós imaginarmos que aqui no Brasil seria diferente, e o que nós tememos é que talvez esse percentual possa até ser até maior numa realidade como a nossa, em que nós já vivíamos mais ou menos no limite de atuação do nosso serviço de tratamento de neoplasias. Próximo slide, por favor. Existem perguntas que não estão respondidas ainda, nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar. Historicamente, pandemias virais duram de 2 a 3 anos, a gente tem sempre uma esperança de que a tecnologia moderna e as vacinas possam encurtar esse período de tempo, mas não sabemos ainda com certeza. Nós não sabemos quando vamos ter a nossa população brasileira inteiramente vacinada, a gente está vendo a dificuldade que é de conseguir o imunizante neste momento no mundo inteiro. Nós não sabemos se as variantes que estão se formando vão ser resistentes ou não à vacina. Nós temos, infelizmente, ainda áreas no planeta com incidência muito alta. Temos aqui no Brasil, na Índia, outros países da Ásia e da África, onde você pode ter o surgimento de variantes ainda desconhecidas. Isso pode alterar o que se espera da pandemia, e isso ainda é uma incógnita, né? Nós não temos ainda um tratamento altamente efetivo, temos os primeiros tratamentos surgindo para o tratamento da Covid-19, mas ainda precisamos de uma medicação que seja realmente efetiva, e nem sabemos se ela vai surgir efetivamente para eliminar o problema. E o impacto de longo prazo no tratamento e no risco de câncer. O que eu quero dizer? Isso foi mencionado já anteriormente. Nós não temos certeza se a contaminação pela Covid-19, se a infecção pela Covid-19 vai ter um impacto no tratamento do câncer posterior ao diagnóstico, né? E também não sabemos se tem algum impacto no risco futuro de câncer da população saudável. São provavelmente questões que não são tão relevantes, mas ainda não são sabidos, né? E isso tudo fica como perguntas. E temos perguntas específicas do paciente oncológico no pós-Covid, né? Nós temos que, obviamente, suspender o tratamento oncológico durante a doença do paciente, e só reiniciamos isso quando é considerado seguro. Nós sabemos que o paciente tem que ter resolução completa dos sintomas. Há uma dúvida se você precisa fazer um teste de PCR e ter o teste negativo antes de reiniciar o tratamento. Isso não tem sido uma rotina, mas é algo que está no ar. Qual o intervalo de tempo? Se fala de 14 a 21 dias depois que o paciente teve resolução completa dos sintomas e está recuperado, mas isso é bastante empírico ainda. E algumas pessoas levantam a questão se o uso de drogas imunoterápicas, por exemplo, poderiam levar a uma reativação do vírus a posteriori, embora nós não tenhamos relatos disso, que isso esteja acontecendo, mas fica a dúvida pela novidade do problema em si. E nos pacientes recuperados, nós temos o problema da perda de condicionamento, a depressão que é associada ao pós-Covid, uma recuperação lenta da performance em alguns pacientes que tiveram a doença mais forte, o que vai naturalmente atrasar o reinício do tratamento, e aqueles pacientes que hoje têm o que está se chamando talvez de Covid longa, né? Que são as sequelas pulmonares, trombóticas, renais, e outras sequelas que ainda são um pouco desconhecidas, levando a uma fadiga crônica. Próximo slide. E como mitigar isso, então? Os pacientes que estão, nesse momento, estão evitando consultórios e hospitais, precisam ter uma segurança de que terão o seu tratamento protegido. Então, estamos tentando criar áreas seguras sempre que possível. Essas áreas são separadas, há uma segregação do paciente com Covid e não Covid, para que o tratamento seja seguro. Existem também a previsão de protocolos de acompanhamento mais longos, então se o paciente voltava a cada 3 meses, ele pode voltar a cada 6. Se o paciente pode fazer um tratamento oral em vez de vir fazer infusão, a gente tenta fazer isso. Estamos tentando reduzir as visitas aos consultórios médicos. No ICESP, por exemplo, nós temos um objetivo de fazer com que até 60% das consultas virem teleconsultas ou videoconsultas, achando que isso pode ser significativo para tranquilizar o paciente, diminuir o fluxo de pacientes dentro de uma instituição hospitalar e diminuir os riscos de contaminação. Próximo slide. Nós temos também a ideia de que procedimentos eletivos podem serem cancelados ou postergados, mas a incidência do câncer não mudou. E nós temos tentado, de todas as maneiras, fazer com que o diagnóstico do câncer e o tratamento continue. Nós temos que retomar exames de prevenção e diagnóstico. Mas eu lembro que muitas vezes isso não é possível. Vou citar novamente o ICESP, que é um hospital que nós tentamos manter
com o menor número de pacientes com Covid possível, mas acabamos tendo metade dos nossos leitos de UTI ocupados por Covid no pico da incidência, algumas semanas atrás. Aí, obviamente, se você não tem um leito de UTI, você não pode realizar certos procedimentos cirúrgicos complexos, como muitas vezes são requeridos para o tratamento do câncer. Você acaba tendo uma redução da disponibilidade de infraestrutura para tratar esses pacientes, e isso é um problema. Próximo slide. Esse é meu último slide. Eu acho que esse represamento de slides é real, de represamento de casos. Nós temos o potencial de piora no estadiamento e diagnóstico, então seria muito importante que nós retomássemos e mantivéssemos o tratamento como possível, mas vou lembrar que, com tudo isso, nós estamos tendo represamento. Nossa infraestrutura já trabalhava no limite, tanto de radioterapia como cirurgia e quimioterapia, e que nós precisamos achar como sociedade uma maneira de ampliar a oferta de infraestrutura pós-Covid para dar conta da demanda que virá, porque você vai ter esta demanda represada, mais a nova demanda, e eu me preocupo muito com o volume de pacientes que nós podemos tratar. Já foi mencionado a questão de financiamento, mas eu vou lembrar o exemplo das UTIs. O estado de São Paulo aumentou dramaticamente o número de UTIs disponíveis pós-pandemia. O mesmo aconteceu no Brasil como um todo. Então, se houver realmente vontade política, é possível de se preparar uma infraestrutura mais ampla que possa atender a todos os pacientes. Nós, claramente, ficamos à disposição para discutir e debater isso com os nossos gestores públicos, e acho que eventos como esse, Luciana, da Oncoguia, ajudam bastante a fazer esse tipo de sugestão. Muito obrigado.